Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um resumo das minhas últimas leituras desse mês de agosto. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, no vídeo de hoje, como eu disse, vai ser um vídeo onde eu vou trazer para vocês o resumo das minhas últimas leituras desse mês de agosto e teve vários livros favoritados, no caso 2. Eu li 5 livros, como sempre, 5 livros do mês, sendo uma HQ e o livro do Intrínsecos. E foi um mês relativamente bom para as minhas leituras. Lembrando que se você é novo por aqui e puder estar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, me ajuda muito e não custa nada para você. Então, por favor, se inscreve no canal que isso me ajuda muito a crescer aqui na plataforma. Também, se você quiser me ajudar sem gastar nada, tipo nada mesmo, qualquer compra que você for fazer na Amazon e estiver usando o meu link que está nas descrições do vídeo aí embaixo, qualquer coisa mesmo que você for comprar, seja um livro ou um porta-copo de madeira, de bambu, sei lá, qualquer coisa mesmo, se você for comprar e estiver usando o meu link, me ajuda muito, então por favor, usa meu link. Sem demorar muito, vamos logo pro vídeo. O primeiro livro que eu li esse mês foi um livro que é o último livro de uma série, de uma trilogia, que é O Império de Ouro. E eu fiquei muito empolgado para pegar esse livro para ler, porque eu gostei muito do primeiro, gostei muito, muito mesmo do segundo. O segundo é perfeito. Eu tava louco para pegar o terceiro, que é o final da trilogia, porque eu queria muito saber como que ia terminar como ia fechar essa história. E acabou que fechou de um jeito muito perfeito. Eu amei demais a conclusão dessa trilogia. E, nossa, sério, dê uma chance para esse livro, pro primeiro, no caso, que é a Cidade de Bronze. É uma série que só cresce. O primeiro livro eu gostei, mas não achei tudo isso. Dei uma chance pro segundo livro. O segundo livro é o melhor da série para mim, é muito bom mesmo. O terceiro também é muito bom, mas não chega aos pés do segundo, mas a conclusão é do jeito que você espera, sabe? É uma conclusão satisfatória em todos os aspectos. Nossa, eu amei muito essa história. Não posso falar muito da história desse livro, porque já é o terceiro livro de uma trilogia, então eu não posso dar muito spoiler aqui, não posso falar o que acontece, porque qualquer coisa que eu falar aqui já vai ser um spoiler, porque é o último livro também. Mas assim, dei 5 estrelas, favoritado, é uma trilogia que eu favoritei, é uma das trilogias que eu mais gostei de ler até hoje. Bom, sem contar que as edições são lindas demais, fica lindas na estante aqui. Tá aqui os 2 primeiros livros. Então, nossa, é perfeito. Eu super recomendo. Foi uma história favoritada pra mim. Próximo livro, a próxima história que eu entrei foi uma HQ que eu tava esperando por muito tempo pra ler ela, porque eu tinha comprado na pré-venda muito tempo atrás. Acho que vocês já até sabem qual livro que eu tô falando, que é o 4º livro de Heartstopper. E assim, esse 4º livro pra mim foi o melhor da série até agora. Ele tem uma carga muito mais pesada, muito mais sombria do que os 3 primeiros livros dessa série. Nossa, eu amei demais. Aqui aborda assuntos muito mais pesados do que nos outros livros. E um aspecto importante aqui que eu achei desse livro foi que os personagens ali têm um problema, mas não é um problema relativo a eles serem personagens gays. Porque a maioria das histórias onde os personagens são gays, os problemas surgem porque eles são gays, e isso não é verdade, tem muitos problemas fora disso, sabe? Porque muitas das histórias LGBTQIAP+, fala sobre os personagens se assumindo e a história se desenvolvendo em cima disso. Heartstopper tem esse momento também do personagem se assumindo e se assumindo para família, amigos, mas aqui acontece uma problemática no livro que não está relacionado aos personagens serem gays. Isso é um diferencial assim que o Heartstopper trouxe, porque a maioria dos livros focados em casais não héteros, o problema é eles não serem héteros, e aqui já traz uma diferença e eu gostei muito. Trouxe assim bastante da realidade, porque a realidade de uma pessoa gay não é só ela ser gay. Tem muitas outras coisas que ferram a vida do gay ali. Não é muito retratado assim em livros, em séries. E nesse livro aqui, nessa HQ, é retratado e eu achei muito importante, eu gostei bastante. É o melhor da série pra mim até agora. Dei 5 estrelas, favoritado. Nossa, Heartstopper tá sempre crescendo assim no meu conceito. E agora a gente tem que esperar mais, sei lá, uns 2 anos para o próximo HQ lançar, porque a
Alice Oseman entrou num período onde ela não está mais escrevendo a história de Heartstopper, ela deu meio que uma pausa. Eu não sei se tem conteúdo suficiente para o quinto livro, o quinto volume dessa série, provavelmente tenha, mas ainda não lançou nos Estados Unidos, por exemplo, então vai demorar ainda mais para lançar aqui no Brasil. E assim, eu quero pra agora o quinto volume, mas eu acho que vou ter que esperar um bom tempo ali. Eu acho que, bom, Heartstopper, quem leu ama, não tem muito o que falar. Eu já falei muito aqui no canal, mas tá rolando o sorteio da primeira HQ de Heartstopper. O sorteio vai acontecer dia 16 de setembro. E para se inscrever é super fácil. É só preencher o formulário que tá nas descrições do vídeo aí embaixo. E ser inscrito no canal, bem simples. Você vai estar concorrendo a HQ, a primeira HQ, o primeiro volume da série de Heartstopper. E eu super recomendo porque eu favoritei todos os livros até agora. E nossa, é perfeito demais, eu amo muito. O terceiro livro que eu li esse mês foi A Vida Invisível de Ed La Rue, e esse livro aqui eu tive um impasse, assim, não sei muito bem a palavra para descrever, eu meio que senti... Eu senti que o auge desse livro é em 30% dele, depois ele dá uma caída ali na história, ele dá uma amenizada, fica meio parado. Tipo, ele é parado no começo, daí ele tem um auge que, nossa, eu li esse auge e não parava de sorrir, sabe? Igual um besta mesmo, porque... é muito fofinho, é muito legal o que acontece ali, é muito... Nossa, você gosta, é uma coisa que... não sei explicar, é uma coisa fofinha, assim. Não é fofinho, é uma coisa... é uma coisa boa que acontece no livro, em meio de tanta merda que acontece ali com a Ed La Rue, você meio que fica rindo sozinho quando isso acontece. E eu gostei muito dessa parte, isso acontece em 30% do livro, e até chegar nesse 30% ele dá uma... Ele é lerdo de acontecer as coisas. Depois que acontece essa coisa aí em 30%, daí ele dá outra parada no livro, fica um livro bem lento. Aqui na história de A Vida Invisível de Ed La Rue, vai contar a história de Ed La Rue. Ela é uma personagem que ela nasceu nos anos 1700 e bolinha, e ela era prometida ali para um casamento que ela não queria viver nessa vida presa que ela... Bom, que as mulheres de 1700 passavam, sabe? Uma vida onde você tinha que ser dona de casa e cuidar do marido e dos seus filhos. Essa era a sua história. Se você fosse uma mulher nos anos de 1700 e bolinha. Sabemos que isso acontece até hoje, mas... Bom, enfim. Aqui a Ed não quer isso pra ela, então ela faz um pacto com os deuses da floresta. E esse pacto sai meio errado, porque ela pede no pacto que ela consiga ser livre e consiga viver por muito tempo, alguma coisa assim. E só que acaba acontecendo que ela realmente vira imortal até ela se cansar da vida dela, até ela pedir pra parar. Porém, ela não é lembrada por ninguém, então nem pela família dela, nem por ninguém mesmo. E ela não consegue deixar uma marca no mundo. Por exemplo, se ela conversa com uma pessoa, essa pessoa olha pro outro lado, sei lá, 20 segundos depois ela já esquece que ela conversou com a Ed La Rue, meio que apaga da memória dela. E ela não consegue deixar nenhum traço no mundo, então se ela pega corta o cabelo dela e cai um monte de cabelo no chão, esses cabelos somem do chão. Se ela escreve uma coisa no papel, essa coisa no papel some. Então, ela realmente é uma pessoa que não deixa nenhuma marca no mundo. E isso é bem tenso, é uma coisa que você fica muito tempo agoniado pela Ed La Rue por causa disso, porque não é uma situação fácil. Ela passa por muita coisa muito pesada, é um livro pesado, não é um livro que qualquer um pode ler assim, um livro mais de 18, eu acho. Eu acho que é mais de 18, sim. Isso vai acontecendo até chegar nos dias atuais, e ele encontra uma pessoa e essa pessoa se lembra dela, e a história se desenvolve a partir daí. Isso é muito legal, eu gostei bastante dessa história. Eu dei 4 estrelas e meia, eu só não aumentei mais a nota porque realmente é uma história que fica muito voltando assim no passado e presente, passado e presente. O que me importava mais era o presente, mas voltava toda hora no passado. E eu não gostava muito assim desses capítulos que falavam do passado. Tinha alguns que eram muito legais, mas a maioria era, sei lá, parecia que estava enchendo linguiça do livro. E o livro, ele ganha um ritmo muito bom até os 30%, depois ele continua assim no ritmo gostoso da leitura, mas sei lá, depois de 50% parece que o livro fica estagnado, ele fica parado ali, ele não avança, não tem acontecimentos relevantes assim na história, sabe? Parece que o livro fica parado em um ponto ali que
não tinha interessante. Bom, mas é uma história muito boa, eu recomendo sim, mas é uma história bem lenta, então eu acho que não é um livro que todo mundo vai gostar. O próximo livro foi um livro que eu falei muito mal dele no Instagram, depois... Bom, depois meio que ele se redimiu e... Bom, o livro é Confiança, e esse é um livro que eu realmente não estava gostando dele, eu estava achando o livro que era um porre, ia dar 1 estrela, até chegar na página 250, eu enfrentei esse livro até o final, porque eu falei assim, não, vou ler esse livro inteiro para saber o que acontece. Mas assim, até a página 250 era um livro que eu tava lendo na força do ódio, porque eu não tava gostando da história em nenhum aspecto. Mas aqui na história de Confiança vai contar 4 histórias diferentes, 4 histórias que no começo você vê que não parece ter ligação nenhuma uma com a outra, são 4 histórias distintas, contadas em formatos diferentes, então é meio estranho porque você está lendo uma história que está narrada em primeira pessoa, por exemplo, daí a segunda história já é uma carta, por exemplo, e é bem diferente e todas as histórias parecem contar ali sobre investimento e bolsa de valores e um cara específico que sabia investir na bolsa de valores e era um cara muito rico e parecia que as histórias eram voltadas assim nesse meio, mas não tinha nenhuma ligação. Até você chegar na terceira história, que é lá pela página 200, onde as 2 primeiras partes do livro ali se conectam e você entende o que aconteceu, por que está acontecendo no livro, mas até chegar nessa parte demora muito. E eu acho que eu deveria ter uma ajuda, sabe? Eu acho que eu teria me incentivado mais se eu soubesse dessa ligação que tem essas histórias, porque no começo, assim, você lê a primeira história, você lê, acha muito chato, porque, sei lá, uma história bem parada que não acontece nada. A segunda história é uma história que como se fosse um roteiro de uma pessoa que vai escrever um livro, sabe? Um manuscrito de uma pessoa que vai escrever a história da vida dela e ela deixa, assim, vários fatos desconexos no meio do texto. E, sei lá, a primeira história e a segunda história não tem nada que liga uma com a outra, são personagens totalmente diferentes, embora ambas tratem assim sobre a bolsa de valores e personagens que investem na bolsa de valores e são personagens extremamente ricos e famosos nesse meio de investimento. Aí você chega na terceira história, onde você tá lendo e você ainda não tá entendendo o que tá acontecendo. Daí você lê, chega numa parte que dá um twin, faz assim, vira uma chavinha, daí você faz assim, ah tá, agora faz sentido o que eu tava lendo até agora. Nossa, é uma partezinha específica da história que gira essa chave e você entende o que tá acontecendo, qual que é a relação dessas histórias. E depois que dá esse twin assim, o livro fica bom, porque você realmente entende o que você tá lendo. Mas até chegar nessa parte é um livro muito parado, que você não entende nada, que é só um monte de cara rico, velho, rico, falando de dinheiro e investimento e bolsa de valores e não sei o que lá, nada que me interesse, sabe? Daí depois que dá esse twin, realmente fala assim, nossa, tá, entendi agora o que tá acontecendo, vamos continuar o livro. Daí esse twin acontece na terceira história, e a quarta história é onde você vai ter uma revelação sobre um personagem que é recorrente nas 3 histórias. E, bom, é isso. Esse é o livro. Bom, eu dei 3,5 estrelas, mas essa é uma nota muito boa que eu dei para esse livro. Eu achei uma nota muito alta. Porque até chegar nesse vira assim de chave, é um livro que ia dar 1 estrela. Era um livro que não estava funcionando para mim. Bom, eu achei uma nota justa, eu gostei do final, eu gostei do livro depois desse meio. Então, eu recomendo, mas com muitas ressalvas, porque é um livro muito parado, que você não vai se interessar pelas histórias até chegar em um certo momento. Então, bom, fica a recomendação com muitas ressalvas. E agora chegamos no último livro que eu li esse mês, que pra mim foi, acho que o livro mais memorável, o livro que eu mais curti a leitura, mas não favoritei o livro, mas eu curti bastante essa leitura, que foi A Maldição, do Stephen King. E eu fiz muitas marcações desse livro, é um livro que tem muitas passagens assim que faz você pensar. É um livro bem parado no começo, é um livro que você tem vários sentimentos lendo, mas Stephen King, você sabe aonde você está se metendo quando você começa a ler um livro dele. Aqui nessa história você vai acompanhar o advogado Bill Halleck. Ele é um advogado
onde ele tá andando de carro com a mulher dele e ele atropela uma cigana e ele vai a tribunal, ele vai a julgamento por ele ter atropelado essa cigana e ele é absolvido de todos os encargos, não sei como falam, em termos judiciais, eu não sei. Ele é absolvido de tudo e obviamente ele era culpado porque ele, atropelou uma cigana ali enquanto... tem uma história ali por trás, mas como ele era amigo do juiz, ele era amigo do policial, ele acaba sendo absolvido de todos os crimes e o cigano, tem uma relação ali com essa mulher, que é atropelada, joga uma maldição no Bill e ele começa a ficar magro. Ele é um personagem que é considerado gordo aqui no começo do livro, ele tem 130 quilos, se eu não me engano, e ele começa a perder peso 2 quilos todo dia. Todo dia perde 2 quilos, 1 quilo, embora ele coma muito, muito mesmo. Ele come, 5 Big Mac e uma parada no McDonald's, uma coisa assim. Nossa, ele come muito e continua perdendo muito peso, e ele começa a ficar preocupado, e ele vai tentar descobrir o que está acontecendo com ele. Ele lembra que esse cigano lançou uma maldição nele, mas... ele fala que é isso, mas ninguém acredita nele. É uma história muito boa e é muito mais profunda que isso, porque você chega num pedaço do livro, você começa a sentir dó do Bill, mas também você sente dó dos ciganos, porque a história deles não é fácil e aqui é bem retratada isso, é muito bem mostrado assim como pessoas que não são úteis para a sociedade são tratadas no meio da sociedade. Isso é bem importante, é bem legal nesse livro. Ele tem algumas partes que são meio problemáticas, mas eu acho que é mais da história, é mais do jeito do Stephen King para descrever um caso assim de ódio, para você ter ódio dos personagens, você vê os dois pontos de vista. Se você lê bastante do Stephen King, você vê que ele tem bastante disso. Algumas pessoas veem uma problematização nisso, eu acho que é mais do jeito de escrita dele. Eu acho que é bem parecido assim com o Rafael Montes, que ele também tem muito disso nos livros dele. Então, eu gosto muito desse livro, eu gostei muito desse livro, dei 4 estrelas. Super recomendo pra vocês. É um livro meio parado no começo, no meio pro fim. É um livro que funciona super bem, é muito rápido a leitura, você quer ver como que acaba. E o final desse livro é extremamente perturbador. Nossa, o final desse livro você fica arrasado, sabe? É um final bem diferente, é um final bem costumeiro, assim, das coisas que o Stephen King escreve, mas é um final bem diferente, assim, em termos de o que você espera, o que você recebe. Eu gostei muito da Maldição, super recomendo. Nossa, é Stephen King, né? Então sempre vai ter aquela recomendação. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo qual foi a melhor leitura que você teve esse mês, vou adorar saber. E eu acho que é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.